Outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outro caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e se focaram. E outro caiu em boa terra, deu fruto, o grão produziu 100, outro 60 e outro 30. No versículo 19, meus irmãos, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, veio o maligno e rebate o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado entre pedregais e o que ouve a palavra é logo que recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é temporão, então é chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, então dá fruto, um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Pode fechar a Bíblia, meus irmãos. Mas por que eu li esses tantos versículos? Para nós entendermos um pouco da parábola, eu queria que os irmãos entendessem que Jesus conta a parábola do semeador. Ele conta de um modo assim bem simples de nós entendermos. Imagina um agricultor hoje como exemplo, ele preparar o campo, depois de preparar o terreno para lançar a semente. Algumas sementes elas vão dar frutos, outras elas não vão crescer juntamente com as outras sementes. Para que os irmãos entendam essa parábola, Jesus nos conta uma realidade. Tanto a palavra de Deus nos afirma dizendo que a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz, que penetra a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Eu queria que os irmãos entendessem nessa parábola que quando você, como cristão hoje, um exemplo bem claro para os irmãos entenderem, quando você sai para evangelizar alguém na rua, você prega para várias pessoas. Alguns ali vão crer na mensagem que você está pregando, outros ali não vão aceitar a palavra que você ministrou naquele momento. Outros vão somente ouvir da palavra, mas somente para você largar aquela pessoa por um momento. Então aí que aí Jesus entra com a parábola contando para cada um de nós e também para o discípulo. Primeiramente conta para o discípulo e depois ele também ensina para cada um de nós. Ou seja, quando a pessoa ela lança a semente é a palavra de Deus. Quando a palavra é semeada, aquela pessoa que recebe a palavra com alegria, recebe essa palavra, ela é semeada no coração da pessoa que ouve a mensagem de Deus. Aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, alguns quando ouvem a mensagem guardam até por um momento aquela mensagem, mas a Bíblia nos conta que vem uma língua arrebata que foi semeado. Por que, meus irmãos? O diabo ele não quer que a pessoa ouve a mensagem de Deus. Ele não quer que ninguém que está lá fora ouve a mensagem que está escrita na palavra de Deus. Porque ele sabe que se a pessoa que está lá fora ouvir a mensagem e aceitar Jesus Cristo, ele vai perder a alma que está lá fora. E ele não quer perder, meus irmãos. Ele quer levar mais pessoas para o inferno. Mas hoje existem pregadores ministrantes da palavra do Senhor, pregadores que ministram com autoridade, com ousadia, com poder que Jesus lhes concedeu. Jesus também conta a parábola, outra mensagem também, que outro caiu entre espinhos. Essa que caiu entre espinhos, meus irmãos, é aquela pessoa que ouve a mensagem de Deus, é aquela pessoa que ouve a mensagem e quando acaba de ouvir, quando vem as preocupações deste mundo, as riquezas, os bens materiais, essas riquezas sufocam a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Jesus que já não tem mais lugar naquele coração daquela pessoa, porque as preocupações, a sedução das riquezas entraram no coração e não deixaram aquela palavra, aquela semente frutificar no coração. Por isso que Jesus quis outro campo que foi semeado, aquele que foi semeado em boa terra. Aquele que foi semeado em boa terra, meus irmãos, são todos que estão aqui. Como assim, irmãos? São todos um dia que ouviram a mensagem de Deus que estão aqui nessa noite. São todos que ouviram a mensagem, todos que estão aqui, meus irmãos. Alguém um dia chegou até você e pregou para você, falando do amor de Jesus Cristo. Eu, na primeira vez que o irmão Nildo pregou para mim na casa da minha tia, ele pregou sobre Apocalipse 22, os que ficariam de fora do reino dos céus.
Passado 2 dias eu comecei a ir na casa do irmão Nilton, eu comecei a vir para a casa do Senhor. Hoje, pela misericórdia de Deus, estou aqui, não pela misericórdia do Senhor, eu fico até muito alegre. Eu jamais um dia pensaria em estar num lugar na casa do Senhor Jesus Cristo, com o privilégio de ver com o irmão Ailton, com o irmão Nilton, a minha família dentro da casa do Senhor. Glória a Deus. Porque é um privilégio, meus irmãos, porque Noé, ele colocou a família dele na arca. Assim também, nós que somos cristãos, temos que orar para que Deus coloque a nossa família também dentro da arca do Senhor. E a arca representa um lugar seguro, um lugar que está em segurança diante de Deus. Mas aquele que ouviu a palavra do amor, aquela palavra frutificou no coração. Um exemplo disso é uma pessoa que ouve a mensagem de Deus e jamais quer largar o Senhor Jesus Cristo. É uma pessoa que passa por lutas, que passa por perseguição, cristão passa assim, porque o nosso próprio Jesus Cristo, ele também passou por perseguição, ele também passou por aflição. Quem somos nós, que somos seres humanos, não iríamos passar por aflição nessa terra também. Mas Jesus Cristo nos ensina, aquele que ouviu e guardou a mensagem, esse produziu com abundância. A pessoa que produz com abundância, nós reconhecemos que ela ouviu, é aquela pessoa que está na casa do Senhor todos os dias, é aquela pessoa que jamais vai largar o Senhor Jesus Cristo, por mais que tenha dificuldade, ele está servindo ao Senhor Jesus Cristo. E por mais, meus irmãos, que o mundo ele oferece pratos para cada um de nós, mas nós entendemos também que pode vir, assim como o mundo oferece oportunidade para cada um de nós. Nós como cristãos, servos de Deus, temos que rejeitar essa oportunidade e olharmos para Jesus Cristo. Jesus, como assim? O diabo ofereceu o mundo, todos os reinos que estavam na face da terra, ofereceu para Jesus, ofereceu isso para Jesus Cristo. Imagina nós, como seres humanos, ele não vai oferecer oportunidade para cada um de nós também, que somos cristãos, servos de Deus. Mas o mais importante, meus irmãos, é nós semearmos a palavra de Deus. Que diz no livro do profeta Ezequiel, se não me falha a memória, no capítulo 33, quando Deus constitui Ezequiel como atalaia, ele fala assim: Ezequiel, se quando envie a espada sobre a terra, e você não avisar as pessoas, o ímpio, sobre que vai vir sobre a terra, o sangue dele eu vou requerer da sua mão. Mas se você avisar o ímpio que a espada vai vir, e ele não deu crédito à sua mensagem, você está livre desse sangue. Como assim? Hoje, se você anuncia a mensagem para uma pessoa que está lá fora, e ela não der crédito à sua mensagem, você está livre desse sangue. Mas se você deixar de pregar para uma pessoa, e se Jesus Cristo voltar e você não anunciar, quando você comparecer diante de Jesus Cristo, ele vai cobrar de você. Porque Jesus Cristo, meus irmãos, ele deu autoridade para os discípulos, ele deu autoridade para cada um de nós também, deu dons para podermos trabalhar na seara dele. E muitas vezes não queremos deixar de usar o que Deus nos entregou. Porque a igreja, meus irmãos, o significado da igreja é eclésia, tirados para fora. A igreja, meus irmãos, é um lugar de você entender a mensagem e também ser um bom trabalhador do Senhor lá fora. Porque hoje, meus irmãos, vemos pessoas pregando, isso é bonito, mas o mais interessante, quantas pessoas estão lá fora necessitando de ouvir a mensagem, nós deixamos de fazer o que Jesus Cristo nos ensina. Se nessa noite Jesus Cristo buscasse a igreja, e naquele momento lá na cruz entrasse juntamente com Jesus Cristo, falasse assim: cadê as almas que eu pedi para você ganhar que você não ganhou? Isso é um temor mesmo, que todo cristão tem que carregar no coração, é um temor que nós temos que carregar. Se nós deixarmos de pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, tenha certeza que Jesus vai cobrar de cada um de nós. Aquele servo que escondeu o dom que o Senhor entregou para ele, escondeu na terra. Quando o Senhor veio naquele momento, ele requereu os dons que ele entregou. Sabe onde foi parar aquele servo que entregou, que escondeu aquele dom? A Bíblia foi lá e diz que entregou aquele servo inútil nas trevas exteriores. A Senhor vai receber a oportunidade que os irmãos possam entender, eu creio que os irmãos entenderem para mim um pouco da mensagem, amém? A Senhor vai receber a oportunidade em nome de Jesus Cristo, amém?